Mas aqui a gente prefere que você fale, a gente espera que você fale e muito. E hoje está tendo aí essa oitiva do careca do INSS, que já era para ter acontecido. Ele preferiu falar primeiro com a Polícia Federal e agora está lá falando com os parlamentares. Vamos ver o que de fato ele vai falar, o que de fato ele vai preferir ficar calado. O advogado dele já criou um clima ali de trabalho, criou um trabalho ali com o Zé Trovão, criou uma desavença já com o Zé Trovão, então já tivemos uma treta na CPMI hoje, que segue acontecendo, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Careca, como personagem principal, porque a gente pode dizer que ele é sim, hoje o personagem principal dessa farra do INSS, que é o nome que o Metrópolis acabou concedendo a esse absurdo desses desvios dos aposentados e pensionistas do INSS. Vamos lá falar de Careca. Me dê a sua opinião, sua análise. Neila, toda CPMI ou toda CPI tem esse aspecto, digamos assim, burlesco, né? Das tretas, das confusões e tudo mais. Mas o assunto evidentemente, muito mais sério do que essas tretas fazem supor. A gente está diante de um roubo dos mais escandalosos que já ocorreram na República Brasileira. Você roubar dinheiro de aposentado e pensionista olha, eu não consigo imaginar golpe financeiro, esquema mais baixo do que esse. Este senhor aí, conhecido como Careca do INSS, o principal operador financeiro do esquema, é apontado como tal. Obviamente ele precisa ser punido o quanto antes. Não é possível que um personagem deste saia incólume dessa confusão, né? Desse absurdo. Agora, é importante notar que ele não é a causa, né? Ele é um sintoma, né? É um sintoma de um país que, sinceramente, está apodrecido desde há muito. As ideologias aqui no Brasil, elas servem só para embrulhar peixe estragado. A gente não pode deixar de enfatizar que os principais beneficiários deste esquema foram sindicatos e entidades associativas de extração da esquerda brasileira. E é por isso mesmo que o PT e os demais partidos aliados não tremem de medo com isso, né, disso que está acontecendo. Então, assim, eu acho que o Careca do INSS é a ponta de um fio que precisa ser puxado até o final. Se este fio será puxado até o final ou não, não se sabe. Depende muito, obviamente, do empenho dos parlamentares que fazem parte desta CPI, assim como da Polícia Federal e do Ministério Público. Eu não vejo tanto empenho assim, sinceramente, na resolução deste escândalo, como, por exemplo, e aí eu estou comparando aparentemente alhos e bugalhos, mas eu acho que dá uma medida do clima político que a gente vive, tanto empenho assim como no caso do Jair Bolsonaro e da suposta trama golpista, né? É, eu não estou vendo tanto empenho assim, tanto clamor, né? Ou tanto escândalo, né? Como se viu em relação ao Jair Bolsonaro e aos seus asséculos. Então, assim, eu temo que se faça muito barulho por nada. É E importante. isso seria muito ruim, né? Péssimo é, é, para o país. A gente não pode esquecer que o principal escândalo de corrupção foi anulado pelo judiciário brasileiro, né? Que é o caso do Petrolão, por questões políticas. E eu acho que talvez
haja aí uma questão política que possa fazer com que esse escândalo do INSS não seja investigado até onde ele precisaria ser investigado. Nós temos, Sabino, aí, para quem não sabe, é difícil que alguém não saiba, mas o careca do INSS, ele é o foco central dessa história, porque ele era o lobista que ligava essas associações fraudulentas, que tiravam o dinheiro dos aposentados de forma ilegal, ligava essas associações aos dirigentes e às pessoas que estavam dentro do INSS, funcionários do INSS, que tramavam para que essas associações tirassem o dinheiro dos aposentados e dos pensionistas. Como disse o Sabino, não tem nada, acho que não existe nenhuma trama mais baixa do que essa, mas ele conseguiu unir associações e funcionários do governo, do INSS, ou seja, de fato, isso ainda é muito mais fundo, é mais fundo que petróleo, viu? É mais fundo que pré-sal, Sabino. Essas investigações, como você disse, não devem chegar no pré-sal da fraude do INSS, mas alguma coisa vai precisar ser resolvida sim. Esperamos, né, que a investigação tanto da PF quanto do Supremo e que a CPMI não acabe em pizza. Ele não apenas era representante dessas entidades associativas, né, como também ele, segundo o Luiz Vassalo, o bravo jornalista aqui da sucursal paulista do Metrópolis, que revelou o escândalo, ele também é proprietário de call centers que entravam em contato com as pessoas, né, e para fazer digamos assim, os descontos fraudulentos. É um troço gigantesco, né? Eu Ele até criou uma ironizo hoje. teia, né? Ele criou uma fábrica, uma indústria. Ele estava exatamente, ele estava em todas as pontas. É óbvio que ele é um personagem central. Eu não estou diminuindo a importância dele. Eu Sim, só sim. não acredito que ele seja o único peixe grande nessa história. Eu acho que há outros peixes grandes que precisam ser pescados também, né? E especialmente nessa área aí que combina política e sindicalismo. Vamos ver que nomes vão surgir disso aí, porque de fato o que a gente já ouviu e ouvimos há pouquíssimo tempo é que os ministros e os diretores, os gestores do INSS sabiam do que estava acontecendo, foram alertados sobre o que estava acontecendo. Tem matéria recente, se eu não me engano, da semana passada, ou cerca de 10 dias, dizendo que inclusive Sérgio Moro, à época, foi avisado sobre esse esquema do INSS e todo mundo foi meio que deixando de lado essa história. Então, vamos ver até onde isso vai chegar. Já está chegando em alguns senadores, né? Tem matéria do Tasso Lohan hoje sobre um possível envolvimento do senador Everton, do PDT do Maranhão, que usava ali o mesmo avião, o mesmo jatinho que o careca do INSS para fazer as suas viagens. Então, vamos ver esse organograma, né? Essas ligações, até onde isso chega na política também, Sabino. O esquema começou, quer dizer, pelo menos se retraçou, né, até 2019, quer dizer, começou em 2019, se bem que parece que há já indícios de que a coisa começou bem antes, mas assim, o que se tem de seguro é que começou em 2019 e se prolongou até mais de 2024, ou seja, começou na gestão, né, na administração Bolsonaro e prosseguiu na administração Lula, com um ponto importante. Sob o Lula, a fraude ganhou um impulso tremendo, aumentou exponencialmente, né? Em função, inclusive, acho eu, de um ambiente mais permissivo. Agora, esse ponto aí que a nossa repórter trouxe, de que querem prender o advogado Nelson Williams, aqui de São Paulo, por suposta participação na fraude, seria outro peixe grande aí, caso se confirme mesmo a responsabilidade dele neste caso. É um advogado, conhecido aqui em São Paulo como advogado de ostentação, Uhum. é dono do maior escritório, atenção, ele é dono hoje do maior escritório de advocacia do país. Não é pouca coisa, né?
A suspeita de que, e veja, estou falando aqui em suspeita, Sim. a suspeita é de que ele tenha lavado dinheiro para um dos participantes da fraude. E os escritórios de advocacia, desde a época da Lava Jato, estão sob suspeita mesmo, né, de lavagem de dinheiro em diversos esquemas. É um tremendo de um absurdo você imaginar que grandes escritórios de advocacia possam servir como lavanderias para dinheiro sujo. Ou seja, Neila, se isso se comprovar, mostra realmente que o país tá bastante apodrecido, apesar da gente ficar aí, a gente não, de ter muita gente aí gritando e batendo o peito de que a nossa democracia é exemplar. Democracia, que a gente já falou sobre isso, né? A palavra mais usada de forma errada dos últimos anos é democracia e Estado Democrático de Direito. Já cansamos de ouvir essa palavra usada da forma errada. Falando sobre Nelson Williams, você o chamou aí de advogado ostentação, de fato é a forma como o chamam, porque ele não faz a menor questão de esconder as riquezas que ele tem, as viagens que ele faz, os aviões, os carros, as obras de arte, assim como os sócios dele, Sabino. O Metrópolis divulgou, também deve ter aí uns 15 dias, umas 2 semanas, que houve um braço da Operação Sem Desconto que acabou apreendendo carros de luxo, obras de arte, na casa de um dos sócios do Nelson Williams aqui em Brasília. O Metrópolis E também já apreenderam, carros dele mesmo aqui em São Paulo, carros, né? sim, sim, deles também apreenderam deste Do sócio próprio aqui Nelson Williams. do próprio Nelson Williams em São Paulo, e aqui em Isso. Brasília, do sócio dele, do Fernando Cavalcante, apreendeu uma Ferrari, uma réplica de um carro de Fórmula 1, entre vários outros carros, pinturas, esculturas, enfim, obras de arte, que inclusive a Polícia Federal agora está avaliando, fazendo aquela verificação se de fato elas são verdadeiras ou se são réplicas. Mas enfim, não só eles, mas à época da primeira busca e apreensão da Operação Sem Desconto, várias pessoas que estavam aí participando, que eram donos ou laranjas dessas associações da farra do INSS, também tinham lá seus carros de luxo, suas obras de arte, tal qual o careca do INSS. Inclusive, não sei se você se lembra, Sabino, quem acabou denunciando os carros de luxo do careca do INSS foi a senadora Damares Alves, que se espantou com uma garagem, a garagem do prédio, do escritório dela, cheia de carros de luxo. Ela acabou descobrindo que os carros de luxo que lá estavam era do careca do INSS. E o Metrópolis, inclusive, que fez a cobertura do momento que a PF levou os carros embora para um galpão, ou seja, ostentação de todos os lados. No caso do Nelson Williams, a ostentação é o marketing dele também, né? É. Não é uma questão só narcísica. No Brasil, a exibição excessiva de riqueza, ela atrai, né? Ela atrai pessoas, no caso do Nelson Williams, acho que ela atrai até clientes, como se isso fosse o sinônimo de Competência, né? único, sinônimo de sucesso e competência. É um fenômeno muito brasileiro, eu diria, este de exibição de riqueza, demonstração de riqueza e tudo mais, como sinônimo de competência, até de probidade. É muito curioso. As pessoas acham que o simples fato de ser rico já limpa o passado ou as atividades da pessoa, lhe dá até um certificado de moralidade. É muito, muito interessante. Alguém ainda precisa estudar isso, se é que já não tem gente estudando. É um completo brasileirismo, né? Bom, sobre a CPMI, vamos ver até onde eles vão conseguir escavar, se vai chegar no pré-sal da farra do INSS, a gente continua acompanhando, mas vamos falar um pouquinho de Trump. Eu confesso que eu gostei muito da sua análise no Portal Metrópolis, da sua coluna, Sabino, porque eu ainda não havia lido ou assistido uma análise semelhante sobre o encontro
de Lula e Donald Trump nos Estados Unidos. Está todo mundo reverberando esse assunto em uma grandiosidade que não faz sentido, né? Ou seja, eles não trocaram ali 20 segundos de palavras, um nem fala a língua do outro, foi ali um amor à primeira vista que reverberou enormemente, abriu uma frestinha de oportunidade que os brasileiros estão usando como uma grande porta da esperança, né? Olha, Neila, de fato, assim, você não pode magnificar alguma coisa que não tem esse tamanho, mas de qualquer forma, abriu-se sim uma brecha para que haja uma conversa. O que eu acho assim é que saiu publicado que empresas brasileiras, principalmente duas empresas, uma de carnes e outra de aviação, eram responsáveis por ter amolecido o coração do Trump. Então, que essa manifestação do Trump durante o seu discurso na Assembleia Geral se devia a isso. Veja, a iniciativa privada brasileira tem feito muito, mas muito mais do que a diplomacia brasileira no caso das sanções americanas. A diplomacia brasileira, o Itamaraty, ele se apequenou com o aparelhamento que sofreu, está praticamente paralisado por esse aparelhamento, e então coube aos empresários brasileiros tentar diminuir, né, o efeito nefasto das sanções aplicadas aos produtos nacionais exportados para os Estados Unidos. Eles conseguiram uma série de exceções. Agora é preciso que essas exceções elas se alarguem, né, para fugir dessa tarifa de 50%. E essa fala do Trump, eu acho que não é improvável que seja fruto não desse trabalho das empresas brasileiras, embora ele tenha sido importante, tenha tido, digamos assim, um efeito cumulativo, mas eu acho que o Trump, quando topa com o Lula ali, antes da entrada ali, de entrarem na Assembleia Geral, e quando ele assiste ao discurso do Lula, ele se lembra do Brasil. E ele tem uma simpatia. Eu não acho que ele não tenha tido uma simpatia instantânea pelo Lula, ainda que tenha sido por um brevíssimo momento. Eu acho que as relações internacionais, assim como as demais relações humanas, elas podem se basear, sim, em simpatias instantâneas, né, em acasos, em improvisos. Né? No caso do Trump, ele é um sujeito absolutamente mercurial, ele é volúvel, ele é incoerente, ele é imprevisível. Então, é possível, né? Eu acho que até é o mais provável que esta fala dele, que foi uma fala claramente espontânea, não estava previsto no seu discurso, estava prevista no seu discurso, tenha sido em função deste momento feliz. Agora, é óbvio que tudo depende do que será oferecido a ele nessa conversa que o Lula terá. O do Trump, ele gosta de ser, mais do que qualquer outra pessoa, ele gosta de sair de uma conversa com a sensação de que obteve uma vitória. E obviamente, para ele ter essa sensação, ele precisa ter alguma coisa concreta. É preciso que o Brasil ofereça alguma coisa concreta, em termos econômicos, porque é isso que os outros países têm feito. Né? O Trump ele se comporta como um bucaneiro, né? Quase. Ele gosta de levar vantagem em tudo mesmo. Agora, Errado o não Lula tá, né? tem. Não, errado, digamos, não está. Neste aspecto, não, mas obviamente ele é um sujeito que não poderia estar ocupando o cargo que ocupa em função das Sim. responsabilidades que esse cargo implica. Ele não pode achar que o mundo funciona como um toma lá da cá comercial, simplesmente. Não é uma lojinha, né? Não é assim que as coisas funcionam. Ele está detonando o sistema de aliança que foi construído depois da Segunda Guerra, que garantiu esta paz possível que nós temos no mundo. Enfim, é muito mais complicado. Agora, o fato é que
o Lula precisa apresentar alguma coisa concreta e precisa separar, se descolar ao máximo, né, do aspecto político que está envolvendo essas sanções. Então, eu insisto, e acho que tem gente dizendo isso ao presidente da República, que ele não pode comprar a briga do STF, certo? Eu não acho que o Trump, ao fazer esse aceno ao Lula, ele vá diminuir ou vá deixar de sancionar os ministros do STF e outros personagens implicados no que ele julga ser uma perseguição ao Bolsonaro. Eu acho que, neste momento, a gente tem que tentar ter o interesse nacional como prioridade. O interesse nacional não é tirar os ministros do Supremo da mira do Trump, da Lei Magnitsky, do fim dos vistos, cancelamento de vistos. Não é isso. O interesse nacional é garantir que as empresas exportadoras para os Estados Unidos, que geram divisas e criam milhares de empregos, sejam poupadas ao máximo possível dessa sanha tarifária do Trump, que não atinge só o Brasil. Então, eu acho que o Lula tem que ter em mente isso, quer dizer, ele precisa oferecer coisas concretas ao Trump em troca de benefícios, ou pelo menos a diminuição dos malefícios econômicos. Essa coisa de ficar falando de soberania, ele tem que fugir desse assunto. E eu acho que a melhor maneira de fugir desse assunto é oferecendo boas vantagens ao Trump, aos Estados Unidos, aos americanos, sem, obviamente, sem que isso configure, obviamente, entreguismo, né? Por exemplo, no caso das terras raras, desses minerais, desses minérios estratégicos para componentes eletrônicos, eu acho que é possível fazer uma associação com os americanos para que seja lucrativas, essas associações sejam lucrativas para os americanos e também benéficas para o Brasil. Esse é um ponto que é importante. Eu estava ouvindo gente boa falando que tudo que é relativo à segurança nacional americana e os minérios e as terras raras, esses minérios estratégicos são relativos à segurança interna americana, segurança nacional americana, tem muito apelo junto ao Trump e aos demais integrantes do governo dos Estados Unidos. Então, sabe, é preciso ter essa dimensão e essa visão estratégica na hora de conversar com o Trump. Não adianta chegar na frente do Trump sem nada para oferecer. Eu tendo a crer... É uma conversa mais econômica do que diplomática, né? Exato. É mais econômica do que política. Quer dizer, não pode ser política, certo? A maneira de você contornar isso sem renunciar à soberania, não entrar no discurso... Exato, não entrar muito no discurso, é fugir disso. Olha, o que a gente está aqui é para conversar sobre coisas bacanas que podem ser feitas com os Estados Unidos em termos econômicos, certo? E que também sejam boas para o Brasil. Eu acho que a conversa tem que parar por aí. E eu acho apenas, né, que o Trump, ao fazer esse aceno ao Lula, ele está esperando isso. Talvez ele não entre na questão política, porque a questão política é um problema do judiciário brasileiro. Sim. Sabe? Não é um problema a gente fica falando de separação de poderes, vamos separar os poderes também aqui, né? Já ficou claro, eu imagino, para o Trump, que o Lula não pode interferir na justiça brasileira, independentemente, veja, das circunstâncias, da justiça brasileira atuar em dobradinha com o Lula, do Bolsonaro ser adversário político. Vamos deixar isso de lado. Institucionalmente ele não pode fazer isso. Eu acho que o Trump já pode ter percebido isso. É óbvio que do lado dele existe uma ala mais ideológica, que não quer que seja feito nenhum acordo com o Brasil, que é uma ala que está mais na Secretaria de Estado, e você tem uma ala mais pragmática, digamos assim, que parece estar mais do lado da Secretaria de Comércio, que vê com bons olhos um entendimento com o Brasil na área econômica.
Essa questão das terras raras que você citou, inclusive, fez parte também de uma negociação do Donald Trump com o Zelensky na articulação para dar fim, dar cabo à guerra entre Rússia e Ucrânia, né? O Donald Trump, inclusive, acabou pedindo uma negociação ali com o Zelensky para que os Estados Unidos tivessem acesso às terras raras ucranianas para foi uma barganha ali para ajudar a articular o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, ainda não deu muito certo. Não, aquilo sim, isso mostra a importância que o Trump dá As terras a esses raras, minérios, as exatamente. terras raras, esses minérios estratégicos. Obviamente, a questão com a Ucrânia envolve outros aspectos Sim, sim. muito complicados, enfim, que não cabem, que a gente não vai discutir aqui nesse momento, não vai falar disso agora. Mas e vamos ver, né, Neila, o que é possível. Como eu disse, o Trump, aliás, eu não, né? Todo mundo sabe que o Trump é um sujeito imprevisível, muito complicado. Então é óbvio que essa conversa ela precisa estar numa moldura mais segura, né? Pelo menos o máximo possível, para que o Lula não enfrente um vexame, não seja submetido a humilhação e tudo mais, mas depende muito também da postura do presidente brasileiro. Uma outra questão que se coloca aí, só para completar o raciocínio, é que o Lula vem extraindo um imenso benefício eleitoral com essa história de defender a soberania. Quer dizer, quando o Trump, a pedido do Eduardo Bolsonaro, né, resolve entrar na história aqui do processo de Jair Bolsonaro, enfim, impõe essas sanções ao Brasil, a gente está vendo, quer dizer, o Lula cresceu eleitoralmente como defensor da soberania brasileira, do país, etc. Então, eu espero que ele não, ele tenha a grandeza de renunciar a esse benefício eleitoral de se manter em constante embate com o Trump, né, em nome dos interesses nacionais. Eu acho, aliás, que se ele se entender com o Trump, de alguma forma, ele pode extrair também um imenso Sim, benefício político-eleitoral disso, né? Porque ele poderá se vender como um sujeito que resistiu, né? Resistiu aos avanços do Trump e ainda conseguiu fazer um acordo com ele, né? É, o que não estará longe da verdade se o objetivo for alcançado, né? de acordo com as pesquisas, Sabino, essa questão da bomba, digamos assim, desse tarifaço imposto por Trump aqui no Brasil, tirou o presidente Lula do submundo, né? Elevou a popularidade, diminuiu a rejeição dele. Agora, essa questão acabou ficando estagnada. Quem sabe, como você disse, se ele conseguir um acordo, por menor que seja, se ele consegue esse acordo, consegue melhorar essa questão do tarifaço aqui no Brasil, aí sim, as pesquisas mostrem ainda um resultado melhor para o presidente Lula nesse quesito popularidade. Antes da gente terminar, eu só queria falar um pouquinho da Assembleia Geral da ONU. Queria te perguntar se você ainda vê a Assembleia Geral da ONU como um evento importante. Para o presidente Lula, certamente foi. Para o presidente Lula foi um saldo muito positivo, mas o evento ainda continua sendo um grande evento de encontro de líderes? Olha, Neila, a ONU e a sua Assembleia Geral vem perdendo importância há muito tempo, né? A ONU foi criada para manutenção da paz do mundo depois da Segunda Guerra Mundial e vem falhando miseravelmente em todas essas ocasiões, né? Quer dizer, você teve uma série de conflitos desde então, guerras, e a gente está nesse momento com dois conflitos imensos, gigantescos, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia, e que já tem mais de 3 anos e meio, e você tem aí a Gaza, né, Israel em Gaza.
Se você olha a cobertura dos demais países, nós aqui no Brasil damos uma importância muito maior à Assembleia Geral da ONU do que a Europa, do que os países europeus e do que os Estados Unidos. Eu acho um pouco desmesurado. Agora, é uma desmesurado em relação à importância efetiva que a ONU tem. Essa defesa que se faz do multilateralismo é curioso, porque eu estava pensando outro dia que o excesso de multilateralismo acabou também esvaziando a ONU, né? Porque foram criados vários grupos de países, né? Não só os blocos, foram criados blocos econômicos, como também blocos políticos. Aí você tem o G7, você tem o G20, você tem o BRICS, você tem esses grupos de países asiáticos, União Africana. Isso tudo acabou esvaziando o papel da ONU também. Se você, né, você Sim, tem faz todo sentido. quantas reuniões multilaterais você tem hoje por ano? É uma coisa, chega a ser impressionante. A quantidade de compromissos que esses presidentes, esses chefes de governo, de Estado têm com esses diversos grupos, porque um país pode fazer parte de diversos grupos, mesmo o Brasil. O Brasil faz parte da ONU, o Brasil faz parte da OEA, que aí agora, essa então não tem importância mais nenhuma quase, né? O Brasil faz parte do BRICS, o Brasil faz parte do Mercosul, o Brasil faz parte do G20. Você veja, quer dizer, existe um excesso de organizações multilaterais que acabaram também esvaziando o papel da ONU, para além dos problemas intrínsecos à ONU, né? E um deles é esse de você ter um Conselho de Segurança composto por países que têm poder de veto. Então, assim, paralisa, quer dizer, você não tem como tomar determinadas atitudes. No caso da Ucrânia, quer dizer, a ONU não pode intervir no caso da Ucrânia, porque a Rússia e no caso a China também vetam qualquer iniciativa da ONU. Então a ONU tem um problema estrutural e também tem um problema de, digamos, competição com outros organismos multilaterais que acabaram esvaziando a ONU, certo? De fato, esses outros organismos multilaterais, eles são compostos, inclusive, por países que têm, a princípio, objetivos comuns. Então, eles são muito mais fortes na sua constituição do que uma organização mundial com países com interesses e objetivos díspares. Fica complicado. Isso é um ponto que eu não vi, salvo engano, ninguém pôr o dedo, né? Ninguém chama atenção para isso, mas eu acho uma questão importante. Então, a defesa do multilateralismo é curioso, porque multilateralismo, sim, mas esvaziou a ONU, né? Isso eu acho que é irreversível. Eu vejo a ONU também tem esse outro aspecto, é uma organização que foi aparelhada pela esquerda. Sim. Então você tem, e olha, isso não é um discurso de Trump. Já mesmo administrações democratas, né, o Partido Democrata, já vinham apontando esse problema. Quer dizer, você tem hoje os Estados Unidos, que são os maiores financiadores de uma organização que se comporta como uma organização anti-americana, muitas vezes. Que tem uma visão de esquerda, Distinta, que distinta, que se choca com os Estados Unidos. E aí tem essa grande contradição, essa contradição existe. Veja, o caso da escada rolante que não funcionou. Incrível, o teleprompter que não funcionou. O teleprompter que funcionou, veja, eu não estou dizendo que foi de propósito, porém havia dentro da ONU uma disposição para fazer com que, quando Trump, falando de funcionários, tá? Quando Trump entrasse na ONU, que para mostrar como estava faltando dinheiro em função da diminuição do aporte americano, que certas coisas não funcionassem, como, por exemplo, a escada rolante. No momento que ele foi pisar. Exatamente. Quer dizer, já se circulava essa
possibilidade de parar a escada rolante quando o Trump fosse usá-la. Não estou dizendo que isso aconteceu, pode ter sido uma baita coincidência, Uma mas bruxaria. uma, pois é, mas havia essa conversa, entendeu? Vamos parar, só para mostrar para ele como a gente está precisando de dinheiro. Eu, por exemplo, eu não sei se alguém mais notou, imagino que tenham notado, mas quando o Trump estava discursando e falou sobre Israel, sobre a necessidade de devolverem, do Hamas devolver os reféns, e aí focalizaram o embaixador israelense na ONU, a cadeira ao lado do embaixador estava vazia e ela estava completamente rasgada. Eu me pergunto, você acha que a ONU não tem dinheiro para consertar cadeiras ali do plenário da Assembleia Geral? Eu não sei também se isso não é uma maneira de mostrar ao mundo que, olha, está faltando dinheiro, a gente não tem dinheiro nem para, por causa dos Estados Unidos, a gente não tem dinheiro nem para consertar as cadeiras. É um detalhe, você entendeu? Mas é um detalhe que foi transmitido para bilhões de pessoas. Puderam ver essa imagem. Tá valendo um documentário observatório. Vamos rever as imagens para a gente ver o que tem. Eu não sei se o pessoal aí tem essa imagem, mas você pode ver claramente que do lado do embaixador israelense tem uma cadeira completamente rasgada. Me chamou muito a atenção isso. Sabe? E aí tudo bem, não estou querendo ser conspiratório aqui, mas a escada que não funcionou, né? O teleprompter. Agora, no caso do teleprompter, é verdade seja dita, né, que parece que foi por falha de um técnico De humano, da uma falha Casa humana. Branca. Não, um técnico da Casa Branca, sabe? Agora, no caso da escada rolante, não. No caso da escada rolante, havia uma conversa da ONU, os jornais europeus noticiaram isso, aliás, o Corriere della Sera, o italiano Corriere della Sera fez menção a isso, e que havia uma conversa na ONU de vamos parar a escada rolante só para mostrar para o Trump que está faltando dinheiro, como se fosse uma questão mecânica, né? E faz sentido. Falta de Bom, manutenção. é incrível. A gente continua acompanhando. O presidente Lula, por exemplo, já veio para o Brasil, né? Já saiu da Assembleia Geral da ONU. Muita coisa acontecendo por aqui. A gente continua acompanhando também o careca do INSS. E vamos ver quando acontece essa reunião aí entre Trump e Lula, que, de acordo aí com as previsões, pode ser que aconteça na semana que vem. Sabino, obrigada. Obrigada pela análise, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado, Neila. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.